Olá, professores e professoras, tudo bem? Meu nome é Gilson, eu sou professor de ciências e atualmente componho a equipe de ciências da GFEM. E na formação de hoje, nós trataremos do tema bem-estar animal. Bom, eu componho a equipe de ciências juntamente com a Cristiane, Leila, Natália, Rejane e Silmara. E para tratar desse tema, nós convidamos alguns palestrantes, a doutora Eliane, a doutora Adriana e o doutor Paulo, que vão se apresentar com mais detalhes e falar das suas afiliações nos momentos de fala. O título da nossa apresentação hoje é Bem-estar Animal e o Contexto Educacional na REME. E eu espero que seja de grande valia para vocês. Vamos lá? Próximo slide, por favor. Bom, aqui nós temos os nossos gestores. Próximo slide. Para tentar fazer um contexto histórico, eu trouxe essas imagens do referencial curricular de 2008 e também das orientações de 2015, só para a gente recordar a abordagem sobre os tópicos de zoologia, sobre aspectos da zoologia. Se você se recordar bem, professor da rede, a abordagem nesses documentos ela é bastante clássica, bastante tradicional no que se refere ao ensino de ciências, a uma abordagem sobre características, sobre grupos de seres, de animais, grupos de animais vertebrados, algumas características de filos de animais invertebrados, uma abordagem bastante clássica, que está presente nesses dois documentos, e com algum momento para tratar também de assuntos relacionados à saúde. Então, basicamente, o carro-chefe, quando se trata de ensino de zoologia, é basicamente uma fala sobre classificação biológica, tratando de características de cada grupo, com abordagens mais simples, mas sempre presentes, sobre aspectos relacionados à saúde, com algumas abordagens sobre zoonoses. Pode passar, por favor? Eu vou tratar aqui alguns marcos. Em 2016, por exemplo, nós temos uma lei que institui o tema bem-estar animal como um tema curricular. Isso é importante. Como eu estava comentando antes, os documentos anteriores, eles traziam uma abordagem bastante tradicional e clássica do ensino da zoologia. E a partir dessa instituição desse tema, nós temos a oportunidade, por exemplo, de também tratar o assunto dos animais de um ponto de vista menos asséptico, né, do ponto de vista da escola de dentro para fora, de fora para dentro, uma escola que conversa mais com a sociedade, já que é um tema emergente. E por isso é muito importante. Só para lembrar, a título de registro, né, mesmo antes da instituição do tema, bem-estar animal como um tema curricular, várias ações têm sido feitas no município, né, com o apoio das universidades, seja a Universidade Federal ou a Católica, no sentido de levar projeto de extensão para a escola, né, visitar a escola, ou da escola visitar as universidades, para tratar de alguma forma temas correlatos ao bem-estar animal. Por favor, pode passar? É importante aqui esse marco. Eu estava comentando com vocês que nós tínhamos uma abordagem bastante tradicional sobre o ensino de zoologia, que passava tanto pelo ensino fundamental 1 quanto pelo ensino fundamental 2. Porém, nós temos, né, a versão final da Base Nacional Comum Curricular, que ela praticamente esvazia uma abordagem, ela negligencia uma abordagem sobre a biodiversidade, seja a biodiversidade de plantas ou animais. Ela esvazia esse tipo de conteúdo do documento. Você não tem habilidades que tratam desse documento para o ensino fundamental 2, e ela fica bastante restrita ao ensino fundamental 1. Se você reparar e conhece o documento, você vai saber que a abordagem sobre os animais e plantas, vou chamar no contexto da biodiversidade geral, fica bastante restrita ao terceiro e ao segundo ano do ensino fundamental. Isso é uma abordagem bastante artificial, do ponto de vista do interesse do ensino de ciências, do ponto de vista desses animais, do ponto de vista científico. Pode passar, por favor? O que acontece, então? Durante o processo formativo, no ano de 2019, os professores perceberam essa lacuna. Antes, nós tínhamos uma abordagem bastante clássica, um 7º ano bastante carregado, falando de biodiversidade, estudando os animais, e depois, com a BNCC, nós não temos mais isso. Então, os professores perceberam essa lacuna. Foi decidido em grupo, né, no meio do processo formativo, nesses processos coletivos, a necessidade de inserir novas habilidades. É por isso que, às vezes, o professor que dá aula de mais uma rede, né, dá aula na rede estadual ou numa rede particular, pode perceber que essa abordagem e estudo dos animais e sobre os animais, ela não aparece em outras redes. Por quê? Porque foi uma decisão coletiva dos professores de ciências retomar o estudo dos animais também no ensino fundamental 2, para além do que propõe a Base Nacional Comum Curricular. Se aproximando um pouco mais de uma abordagem mais clássica, que nós tínhamos aquele 7º ano, só que dessa vez fica no 8º ano. Além disso,
Nós tivemos também, nesses momentos do processo formativo de 2019, discussões sobre a inserção do tema bem-estar animal, já que tinha um processo, já tinha uma lei instituindo essa necessidade, mas mais do que isso, havia uma percepção dos professores sobre essa necessidade, tendo em vista a importância inerente do tema. Então, foi discutido durante os processos formativos essa necessidade de incluir o tema bem-estar animal como um tema socioambiental, um tema que traduz a nossa necessidade, os problemas sociais e ambientais correlacionados. Então, os professores tomaram essa decisão. Houve até alguns questionamentos na época em relação a falar de bem-estar animal quando se tem que falar de saúde do ser humano, especificamente, e essa discussão ela acabou permeando uma ideia maior, que é de saúde única, saúde integral, que nossos palestrantes vão acabar comentando com muito mais propriedade. Mas é importante só relatar que essa inserção, tanto do tema bem-estar animal, quanto a retomada de aspectos de ensino da zoologia, foi uma decisão coletiva dos professores do município, que sem eles, se nós nos baseássemos apenas no documento federal, esses temas seriam negligenciados. Pode passar, por favor? Então, a materialização, mais um clique, por favor, do tema bem-estar animal, ocorreu nos documentos, tanto a versão preliminar, 2020, quanto na versão circunstancial para 2021. Então, em ambos os documentos, o documento oficial preliminar e o documento para 2021 por conta do ensino remoto, ambos contêm o tema bem-estar animal e os tópicos de zoologia, como combinado previamente com os professores. Pode passar, por favor? Isso se materializou, como eu disse, se você observar o currículo, que é o nosso documento referencial, as habilidades do 8º ano, uma abordagem comparada do estudo dos animais, e também nos temas socioambientais com bem-estar animal, onde a gente tenta fazer essa relação, essa relação, essa troca com o que acontece também fora da escola. Pode passar, por favor? Especificamente nesse ano, eu quero só abrir um parênteses, que esse tema bem-estar animal é um tema muito importante e, apesar de nós iniciarmos a sua tratativa nesse ano de pandemia, ele é para além desse ano, tá? Mas aqui nesse slide eu mostro, por exemplo, que nós criamos um caderno, o caderno base 3, a gente tentou trazer, na medida do possível, uma discussão inicial sobre o assunto, uma discussão simples sobre o assunto, para começar a trabalhar essa temática de forma mais natural, mais cotidiana nas nossas escolas. Então, você tem no caderno base 3 uma abordagem bem simples sobre o assunto, porém, encerrando o momento pós-pandemia, a gente espera, esse tema será tratado normalmente como um currículo, ou como uma abordagem, como um tema previsto no nosso currículo. Pensando nisso, nessa necessidade para atender tanto uma lei, essa necessidade de atender um tema que é importante do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista da saúde, nós enxergamos a necessidade de trazer profissionais que pudessem nos dar subsídios iniciais, pudessem falar sobre o assunto com propriedade, profissionais idôneos, que eu vou apresentá-los subsequentemente, para nos dar além de provocar interesse sobre o assunto, nos dar um pouco de confiança para poder tratar esse assunto com os alunos. É claro que uma apresentação de 1 hora e 30 é pouco, porém, acho que inicia uma provocação, um interesse sobre o assunto. E é por isso que a gente está trazendo esse tema, o tema bem-estar animal, nesse contexto educacional da REME, para que nós sejamos capazes de nos sentir mais confiantes ao tratar desse tema, que é um tema que, embora emergente, bastante contextualizado, ainda tem pouca abordagem no contexto educacional. Então, a gente precisa, de fato, nos sentirmos mais confiantes. E por isso essa oportunidade, até para a gente interagir com esses profissionais e tirar dúvidas no chat, tá? Só para lembrar, antes de passar a fala para a doutora Eliane, que nós deixaremos no nosso blog, no blog de ciências, cujo endereço vai estar no final dessa apresentação, alguns materiais extras para ajudar na preparação das nossas aulas em relação a esse assunto que é o bem-estar animal. Tá? Eu agradeço e vou passar a fala para a doutora Eliane, que vai falar mais desse assunto com bastante propriedade. Bom, pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Eliane, eu sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e eu trabalho com a área de comportamento e bem-estar animal, ligada aos animais de produção e animais domésticos de forma geral, nos cursos de medicina veterinária e zootecnia. E vou apresentar de uma vez a professora Adriana e o professor Paulo. A professora Adriana é bióloga,
doutora na área de psicobiologia, trabalhou com animais silvestres na área de comportamento e vai colaborar com a gente aqui também, né, nesse conteúdo que a gente pretende dar a vocês aqui, uma visão mais ampla do bem-estar animal e com uma sustentação científica. O Paulo, ele é professor no Instituto Federal Farroupilha e hoje faz pós-doutorado comigo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no programa de ciência animal. Então, a gente vai trabalhar um pouco nessa 1h30, mas o nosso intuito é fazer uma provocação, porque eu acho que a gente poderia ficar aqui, acho que num curso inteiro falando sobre o tema, para trazer informações que atingissem a nossa realidade como um todo, né? Então, a ideia é a gente trazer informações mais gerais e alguns conceitos que são importantes e bem mais atualizados em relação à temática. A gente viu os conteúdos que vocês separaram, né, dentro dos estudos iniciais que os professores buscaram de informação de bem-estar animal, que são os conteúdos que normalmente a gente acessa realmente na rede, né? Se você entrar na internet, são esses realmente os temas que estão mais pontuais na rede, no acesso livre. Na ciência, a gente está um passinho à frente e é esse passo que a gente quer dar com vocês aqui hoje, tá? Então, nós vamos discutir alguns conceitos e depois vamos pautar os exemplos em cima do que vocês já escolheram para trabalhar esse primeiro semestre do ano, que seria mais voltado para os animais urbanos, né? Eu trabalho junto com a Comissão de Ética e Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que já está fazendo alguns cursos que nós vamos deixar o link com vocês aí sobre bem-estar animal, justamente para esclarecer e trazer mais informações. Esse material está livre no YouTube e vocês vão poder acessar, tá? O próximo, por favor. Bom, a primeira questão que acho que a gente precisa trabalhar é o que é bem-estar animal, né? Porque o conceito ou a palavra traz para a gente um significado já de coisa boa. E, na realidade, bem-estar animal, na ciência, ele é usado como um substantivo, né? Que é o estado do animal. Passa o próximo, por favor. Esse estado do animal, ele foi definido por um cientista da Universidade de Cambridge, que é o Dr. Bloom, que é talvez o pesquisador que mais estudou bem-estar animal na era moderna, né? E ele dá um conceito, o próximo, por favor, que ele define que bem-estar animal é o estado do indivíduo de tentar se ajustar a um ambiente. Isso mostra para a gente que ele já não é de cara bom, né? Ele pode ser bom, se o indivíduo tiver sucesso nessa tentativa de ajuste. Tá certo? Então, o próximo, por favor. Esse conceito, dá mais um clique, ele mostra para a gente também que essa definição ela vai trazer uma característica do bem-estar animal, que é o fato dele ser uma característica inerente ao indivíduo. Ele não é algo que a gente fornece. Quer dizer, é a percepção que o animal tem do ponto de vista metabólico, né, com o que ele se sente em relação a uma dada condição ambiental ou um estímulo qualquer que haja no ambiente para ele. Então, o papel do ser humano nessa situação é de dar para o indivíduo, para esse animal, as condições necessárias ou os recursos que ele precise para que ele tente se ajustar. Então, nosso papel é um papel proativo, que pode ser favorável ou não para que o animal se ajuste, né? E isso faz com que, nessas relações que o animal estabelece com o ambiente e se utilizando dos recursos que nós oferecemos, ele fique num estado de bem-estar bom ou ruim. Então, ele é gradual e o papel do ser humano, que é onde entra a nossa responsabilidade, seria garantir que o bem-estar seja algo bom, ou garantir que o animal, recursos para que o animal possa assegurar um bom bem-estar.
E o outro papel do ser humano hoje é buscar meios e métodos para que a gente possa medir isso, independentemente das considerações morais, que é a forma como hoje a sociedade tem buscado julgar como a gente se relaciona com esses indivíduos e como os animais se sentem diante do que nós oferecemos de espaço e de ambiente para eles, tá certo? Então, a gente vai discutir um pouco o que é esse bem-estar animal, como o animal processa isso, né, e percebe do ponto de vista do animal, e algumas situações do cotidiano que a gente pode educar as nossas crianças para que elas possam ajudar esses animais a viver melhor. E com isso, o ser humano também viver melhor. O próximo, por favor. Bom, antes de mais nada, eu vou contar um pouquinho da história do bem-estar animal, que se iniciou de forma mais organizada a partir do período pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, na Era Moderna, e ele nasceu, na realidade, depois do pós-guerra, houve um período com a Europa destruída, um período de muita fome, e uma jornalista recebeu uma incumbência, que foi a Ruth Harrison, de buscar informações como estava o sistema produtivo dentro da Europa, né, que já tinha entrado naquela era industrial, com uma demanda enorme de reorganização, né? O mundo tinha uma demanda de reorganização e também de produção de alimentos de forma urgente, porque a Europa passava fome. Então, o que aconteceu foi um processo de industrialização da produção animal, que foi muito agressivo, e a Ruth Harrison, ao fazer essa reportagem, ela também identificou que esse processo de industrialização do sistema produtivo tinha criado um ambiente muito ruim para os animais. Então, ela começou a descrever, nesse livro chamado Animais Máquinas, e publicou em 1964 uma descrição de como estava o sistema produtivo animal sob a ótica do animal, enquanto que ela percebeu que aquilo estava agressivo, que os animais estavam sofrendo e que havia uma visão de um sistema muito industrializado da produção animal, que ignorava que aqueles indivíduos eram seres vivos e que, no entendimento dela, estavam sofrendo com aquela condição. Esse livro teve uma repercussão grande e na Inglaterra criou-se em 1965 uma espécie de CPI, né, uma comissão parlamentar, chamada Comissão de Bramble, que levou o nome do parlamentar que presidia essa comissão, para estudar essa situação toda e definir uma política de trabalho para melhorar as condições dos sistemas produtivos na Inglaterra, né, como resposta a este livro. E essa comissão, ela definiu e começou a usar pela primeira vez o termo bem-estar, né, dizendo que ele era um termo amplo, né, que deveria incluir estados físicos e mentais. Então, acrescenta-se pela primeira vez que havia, além do que havia sido visto de lesões dos animais, poderia haver um estado mental comprometido, e que isso deveria ser pautado numa tentativa sempre numa avaliação que deveria ser pautada em evidências científicas, né? E que essas evidências deveriam esclarecer o sentimento dos animais em relação à situação que eles estavam vivendo. Bom, essa então foi a primeira vez que se toca na questão bem-estar animal e que busca-se evidência científica para a questão. Essa evidência deveria, então, descrever. Então, eles colocam uma meta política, né, dentro da Inglaterra, de que eles deveriam buscar descrever, compreender a estrutura e estabelecer políticas públicas para que a ciência pudesse trazer esses subsídios para eles. Então, a partir daí, a Inglaterra começa a investir nas universidades em pesquisa. Pode passar, por favor? E aí, né, dentro dessa comissão, a primeira universidade que começou a trabalhar com isso foi a Universidade de Cambridge, que é o berço do bem-estar animal da era moderna, e aí eles começam a estabelecer alguns preceitos.
Então, esse é o primeiro preceito, e as 5 liberdades, elas são muito conhecidas, né, por nós, que surgiu e que se tornou, foi propagado no mundo pelo Conselho de Bem-Estar Animal, dos animais de produção da Inglaterra, que estabeleceu 5 parâmetros que a gente deveria buscar. A gente vai conhecê-los, né, sempre com essas expressões que os animais devem ser livres de dor, injúria e doenças, livres de desconforto, livres de fome e sede, livres para expressar o comportamento animal e livres de medo e estresse. Então, esses 5 dogmas, né, que foram criados para a ciência, logo eles começaram a ser utilizados com uma força muito grande, e mais tangenciaram as pessoas, ou deram, pela própria expressão livre de, uma expressão de que a gente deveria deixar esses animais completamente sem a percepção dessas 5 condições. E isso dava margem para um radicalismo que talvez não fosse não fosse tão realístico, né? Ou tão possível. Porque será que a gente consegue isso? Nós não conseguimos isso nem para nós humanos, né? Ficar livre de dor, injúria e doenças. Não, a gente adoece. A gente sente dor, a gente tem desconfortos, né? Passa-se fome e sede na humanidade também. Mas talvez o termo livre não fosse tão porque tem uma força muito grande em quase todas as línguas. Então, esse conceito, embora ele ainda continue no tempo moderno, né, atualmente, neste século, houveram algumas mudanças na ciência, na forma de abordá-los, para evitar radicalismos e para que a gente pudesse entender que o nosso papel é equilibrar isso, né? Essa seria o mais importante. Então, vamos passar para o próximo. Dessa forma, nós passávamos primeiro por uma questão de que, lá já, a comissão de Brundtland levantou, mas já era uma questão muito anterior, que era, será que os animais são capazes de sentir? Né? Se a gente for na Idade Média, ou até na época dos filósofos gregos, essa questão já existia. Né? Os animais são capazes de sentir? Então, ela vem impregnada, né, na filosofia de alguns preceitos interessantes, porque havia-se uma mistura com a questão da religiosidade, então, se os animais não tinham alma, eles não eram capazes de sentir, né? E isso também atingiu, inclusive, os seres humanos, porque os bebês, por exemplo, enquanto não eram batizados para algumas religiões, não eram capazes de sentir porque eles também não tinham alma. Né? Isso lá no início da era cristã. E na Idade Média, isso persistiu, e então essa falta de percepção, apesar dos animais terem toda uma estrutura anatômica que propiciasse a percepção neurológica de dor e de outras, terem cérebro, né? Sistema nervoso central, áreas do cérebro que são ligadas a movimento, a sentimento, a memória, que nos diziam que havia uma possibilidade deles sentirem, a gente ignorava isso quando se tratava de animais. E a partir da comissão de Brundtland, vários grupos de pesquisa começaram a estudar isso. E é interessante, a gente olha uma foto dessa, né? Fala, o que a gente percebe nisso aqui? Né? Será que essa foto me diz alguma coisa do ponto de vista de sentimento? Que há afeto entre esses indivíduos? Ou isso é só uma posição motora de proteção? Né? Então, esse conceito de senciência passa pelo fato da gente perceber que os animais podem sentir alguma coisa e associar isso também à consciência. Ou seja, eles lembram, eles conseguem lembrar até que ponto das suas relações, por exemplo, parentais. Né? Tem saudade? Pode passar o próximo, por favor? Ou, olhando esta foto aqui, o olhar deste animal me diz o quê?
né? Então, esse é um animal que está assustado, esse é um animal que tem medo. Então, se eu tivesse essa foto está macro, mas se eu olhasse, ampliasse a visão dessa foto para vocês verem, esse animal é um animal que está sob condição de experimentação para estudos de desenvolvimento de câncer humano de origem para estudar os aspectos epidemiológicos do fumo sobre o desenvolvimento pulmonar, né, do câncer. E aí, o que eles fizeram? Entubavam esse animal e colocavam doses, né, cavalares de nicotina. Então, esse animal, ele estava com um tubo na boca, engolindo nicotina. E essa é a expressão que ele fazia para as pessoas que estavam manipulando este indivíduo. Então, será que esse sentimento aqui me diz alguma coisa? E, pior, será que depois, quando eu tirar isso, ele lembra? Ele é capaz de associar aquele ambiente, aquelas pessoas, aqueles movimentos, aqueles objetos, a essa percepção de incômodo ou dor que ele sentiu neste momento? O próximo, por favor. Né? Ou olhando esse vídeo aqui, é um vídeo muito interessante, é um vídeo clássico, não sei se, vamos ver se ele vai rodar, é um vídeo clássico na área do bem-estar animal, porque ele é um vídeo que não é uma realidade para nós, mas após um inverno rigoroso no norte da Europa, essas vacas, elas são liberadas depois de 4, 5, 6 meses dentro do estábulo. Então, elas estão em ótima condição de saúde e elas são liberadas pela primeira vez para pisar na grama depois de um período de inverno rigoroso. Será que eu consigo associar isso à felicidade, né? Alegria, né, pela liberdade? Elas passaram 4 meses, no mínimo, confinadas, né? E isso, em alguns lugares nos países escandinavos, é uma festa, né? Que as pessoas vão para assistir o momento da saída desses animais. Então, é um momento de alegria. Olha o bezerrinho e as vacas simplesmente experimentando a sensação agradável de pisar numa grama e a liberdade. O próximo, por favor. Né? Então, vacas normalmente não andam assim, né, gente? E esse animal? Será que, se eu te contar a história, você consegue associar isso a uma expressão, a um sentimento? Então, esse é um animal que está sozinho em casa, o dono viajou, né? Então, será que ele sente saudade? Quantos de nós temos animais que, quando a gente viaja, se ausenta de casa, eles adoecem, eles diminuem a alimentação, eles choram, se apegam a objetos que são do dono, ou animais que agora, nesse momento aí de pandemia, né, que os animais perdem os seus donos. Será que esses indivíduos sentem a ausência dessas pessoas? De que forma esses animais lidam com isso? Isso a gente poderia chamar de saudade? Nós temos muitas restrições no sentido de antropomorfizar sentimentos humanos, dar aos animais sentimentos humanos, dar o mesmo nome. Tá, eu posso não dar o mesmo nome, mas eu posso associar que esse animal está sentindo falta da presença do seu tutor, né? E ele expressa isso de alguma forma. Próximo, por favor. Né? Então, seguindo, a gente, na história do bem-estar animal, as abordagens começaram associando alguns conceitos de como que a gente poderia avaliar, né, a percepção do animal. Então, a gente poderia avaliar o animal sob a percepção dos sentimentos que ele teria, então seria a psicologia do animal, o próximo, né? Sobre o funcionamento biológico, eu também posso avaliar o bem-estar sobre essa perspectiva. E, por fim, sob a perspectiva da vida natural. Eu acho interessante essa primeira avaliação conceitual de bem-estar, porque ela é simples, mas ela mostra para nós uma coisa que eu acho que precisa ser muito bem abordada, que é a interdisciplinaridade da abordagem do bem-estar animal. Ela não é uma ciência veterinária, ela não é uma ciência essencialmente biológica, nem zootécnica, né? Ela é um pulo disso tudo. Então, nós temos profissionais de várias áreas trabalhando no bem-estar animal, porque ela dá abordagens diferentes, ela é multidisciplinar. E isso é que, às vezes,
pode dar diferenças até conceituais na forma como se aborda. Talvez alguém que seja mais comportamentalista, que trabalhe na área da psicobiologia, se preocupe muito com a percepção sensorial do animal em relação ao seu ambiente. Um veterinário ou um zootecnista pode ficar muito preocupado se o animal está saudável, bem nutrido, então se ele está produzindo bem, né? Se ele se reproduz bem, se ele cresce bem. E um biólogo pode ficar muito preocupado se ele tem a liberdade de fazer os seus comportamentos naturais e se ele está próximo da sua vida natural. Vamos ver como é que isso pode funcionar numa abordagem, e isso é uma coisa que a gente pode trabalhar com os alunos de vocês no futuro, né? Então, passa o próximo slide, por favor. Vamos olhar aqui, vocês vão ver que a gente não vai se eu vou usar exemplos de vários animais para a gente entender que não é só animal urbano. Então, aqui nós temos um sistema de produção tradicional de porcas, né, de suínos, em que a porca fica presa numa área diminuta, onde ela pode se movimentar muito pouco, e a ideia é para proteger os leitões, para que eles não sejam esmagados pela mãe. Então, sob o ponto de vista da psicologia animal, eu posso avaliar essa porca, dar mais um clique, e olhar para esse indivíduo e falar assim, não, olha só, uma porca que está presa dessa forma, ela tem os seus estados afetivos, na abordagem, né, sobre esse enfoque, os seus estados afetivos, as suas emoções, os seus sentimentos, eles não estão bons, porque essa fêmea, ela embora tenha uma boa qualidade de vida, né, do ponto de vista de saúde, ela não vai ter suas necessidades satisfeitas de movimentação, de expressão comportamental, porque ela só consegue se levantar e ficar em pé, né? Ela não tem fome, então ela tem o seu funcionamento biológico, mas ela pode estar passando por dores, porque ela tem pouca movimentação, então isso pode dar dores articulares nela. Ela pode se estressar em decorrência disso e ter até outros estados desconfortáveis, né? Percepções desconfortáveis do ponto de vista da sua relação com o ambiente, em decorrência da forma como ela é mantida. Embora ela tenha prolificidade, quer dizer, ela se reproduza bem, ela esteja crescendo com saúde, se reproduzindo. Próximo. Então, do ponto de vista de funcionamento biológico animal, dá mais um clique, por favor. Se eu olhar para esse animal vai estar prosperando, ele é capaz de crescer, de se reproduzir normalmente, está livre de doenças, não tem injúria, não está machucado, né? Não tem sinais de má nutrição. Então, essa seria a abordagem do funcionamento biológico. Pode passar o próximo. E da vida natural, eu posso ter opções, né? Eu vou avaliar se esse animal tem o espaço e ele consegue expressar os seus comportamentos naturais. E aí eu tenho que olhar para a espécie. Quais são os comportamentos naturais dessa espécie? Eu não posso olhar para mim, né? Como ser humano, para a minha espécie. Eu tenho que olhar para a espécie daquele animal. E eu não posso usar como parâmetro todas as espécies. Tem que ter individualização, tem que ser espécie específico. Então, para um porco, o que é importante de expressão natural? Qual é o espaço de vida que ele considera importante? Quais são as necessidades desse animal? Né? Então, essa é uma foto interessante, é uma foto dos sistemas free, né, ou livres, que estão sendo adotados atualmente e têm sido muito propagados na suinocultura como uma estratégia de melhoria de bem-estar animal. Essa foto é da Dinamarca, mas aqui no Brasil tem várias fotos assim também que a gente pode buscar na internet, que são as porcas criadas livres em áreas onde eles podem expressar comportamentos naturais, como fuçar, né? O porco usa o focinho para fuçar ou revirar, né, o terreno e procurar objetos, perceber o mundo. E isso, num lugar com cimento frio, se frustra, porque ele vai fuçar o quê? Né? Então, esse animal frustrado começa a apresentar comportamentos anormais. E quando ele está numa condição dessa, ele não tem esses comportamentos. Ele apresenta uma variabilidade de comportamentos muito maior nesse ambiente do que no ambiente criado das suinoculturas tradicionais. Próximo. Então, do ponto de vista natural,
esse ponto de vista vai avaliar se os animais estão nos ambientes mais próximos do que seria o natural e onde eles poderiam ter liberdade e desenvolver os seus comportamentos, as suas características e capacidades naturais. O próximo. Então, dá mais um clique. Fazendo uma comparação com esses sistemas, né, pode dar mais um clique, existe uma abordagem. Um suinocultor, nesse sistema tradicional da figura à esquerda superior, ele pode dizer que o animal, do ponto de vista, se ele olhar só para um ponto de vista, que seria, por exemplo, o segundo do funcionamento biológico do animal, ele vai dizer que o animal está muito bem, obrigado. Porque esse animal, ele está crescendo, ele está se reproduzindo. Mas se a gente olhar para o ponto de vista da psicologia, essa situação está sendo ignorada, né? Porque ele não consegue expressar os seus comportamentos nem naturais e nem vai apresentar vários comportamentos de frustração, como ficar mordendo barras, né? E às vezes ficar tentando se sentar, que não é um comportamento natural do suíno. Próximo. Então, a gente pode concluir que se eu olhar para só para um desses enfoques, esse animal está com bem-estar bom. E se eu olhar para todos, eu vou dizer que não está tão bom assim. Então, eu tenho uma visão mais equilibrada e sem ficar radicalizando. Então, eu vou buscar equilibrar esse ponto para que o animal tenha uma qualidade de vida boa. O próximo, por favor. E é pensando nisso que um novo sistema surgiu, né? Desde 2005 que a gente vem trabalhando a visão dos chamados 5 domínios. Ele é uma adaptação das 5 liberdades, mas ele traz assim 4 grandes enfoques. Dá mais um clique, por favor. Que seriam os domínios físicos e funcionais, que são da nutrição, o do ambiente, comportamento e saúde, em que a gente vai avaliar os pontos positivos e negativos da condição que aquele animal vive. E um último, que é o estado mental, que é mais difícil um pouquinho de avaliar, mas que a gente vai precisar ter uma percepção de características espécies-específicas, de como aquele animal expressa os seus comportamentos, expressa prazer, expressa frustração, como ele expressa tristeza, medo, ansiedade, agressividade, como é a construção, né, a homogênese desses comportamentos ao longo da vida dele. E para que a gente possa entender todo o estado de bem-estar animal que esse indivíduo usa. E os sistemas de avaliação de bem-estar animal hoje, então, procuram trabalhar esses 5 ambientes do ponto de vista do animal. Então, esse é um modelo que a gente usa atualmente e que a gente pode tentar trabalhar um pouquinho ele aqui agora. Próximo. Então, por exemplo, do ponto de vista de nutrição, olhando para os cães, né, eu vou considerar negativo quando ele tem restrição de água, né? Então, a água não está sendo oferecida para ele durante todo o dia, porque os cães bebem água várias vezes ao dia. A restrição de comida, né? Eu ofereço uma vez por dia, mas eu ofereço em quantidade suficiente, né? A baixa qualidade dessa comida, há uma consistência inadequada, né? A variabilidade inadequada, ou uma variabilidade não adequada para a espécie. Então, existem coisas que a gente precisa avaliar do ponto de vista nutricional. As pessoas, às vezes, pela grande proximidade que esses animais têm com a vida familiar, às vezes confundem e acham que ele vai estar bem alimentado se ele comer as mesmas coisas que o ser humano come. E há muita confusão, por exemplo, com o que a gente chama de antropomorfização, né, dos animais de estimação. Então, hoje você tem gente aí fazendo festa de aniversário para cão, ele tem memória de idade? Ele acha isso legal? Será que isso é bom para o animal? Ou é uma festa que a gente dá para o dono, né? Às vezes, em época que as pessoas comem chocolate, como épocas de festas religiosas, acabam dando um pedaço de chocolate para o animal e as consequências são extremamente negativas, porque o cão não come chocolate e ele é tóxico para ele pode passar mal. Mas a gente se esquece também que o cão não come só ração,
ele não, né, a ração ela pode ter todos os nutrientes necessários, mas às vezes falta alguns prazeres que ele precisa. Ele precisa comer fibra. O cão, ele é carnívoro, oportunista, então ele tem situações em que ele precisa de ser trabalhado, comendo pequenas frutas verde para poder ter um estado mais positivo de nutrição. O próximo, por favor. Outro fator que a gente pode avaliar é o ambiente. Então, o animal deve estar livre de desconforto térmico, de piso. A gente tem que avaliar se o piso é inadequado, se o espaço é inadequado, né? Se o ambiente está confortável, enriquecido, seriam as avaliações positivas. E hoje, nos sistemas produtivos, já tem uma preocupação muito grande, dá mais um clique, em oferecer sombra para os animais, seja ela artificial ou natural, né? Preservar as árvores naturais e se a gente repor nos sistemas integrados de pecuária e floresta para que os animais tenham sombreamento. Antes se pensava nesse sistema somente como uma estratégia uma estratégia de lucro para agregando também produção de madeira. Mas hoje a gente já pensa no conforto animal. Próximo, por favor. Né? Outro domínio importante nesse aspecto é a necessidade de atividade dos animais. Então, os animais precisam de movimento. Mas a gente tem que observar que esse processo tem que ser feito pensando nos animais, não em nós. Né? Então, você tem que acordar cedo para fazer isso, porque tem hora para fazer. O animal sente calor, então o ambiente térmico nosso não favorece. Então, você tem que tomar cuidado. Isso aqui são patas queimadas. É importante a gente trabalhar isso com as crianças, né? Que elas devem brincar sim com seus animais, mas elas têm que prestar atenção se o dia está muito quente, porque os animais não usam sapato e não devem usar, porque eles usam as patas para perceber o ambiente. Mas quando você vai brincar com os animais ao sol, você tem que tomar cuidado, porque existem asfalto quente demais, né? A gente brinca aqui em Campo Grande, às vezes, meio-dia, o asfalto frita ovo, né? Mas frita também a pata do seu animal. Então, o animal está cheio de lesões na pata, são queimaduras. Animais que morrem por hipertermia, porque o dono resolveu fazer uma corrida à 1 da tarde e para levar o seu animalzinho para passear, colocou esse animal para correr na cabeça. Né? Então, lembrar de oferecer água para esses animais quando for passear com eles. O próximo, por favor. Então, o comportamento dos animais também é outro fator importante. Então, a restrição de expressão de comportamentos naturais, de atividades, de movimentos que são importantes, como mastigação, o limpar os dentes, né? Que a gente tem, os animais precisam fazer isso, são coisas que podem ser consideradas negativas. E você tem que oferecer. E às vezes, quando a gente não oferece, você tem resultados negativos em casa. Um animal que rói o pé de mesa, né, que destrói sapatos, porque ele está te dizendo assim: eu preciso me movimentar, eu preciso coçar as gengivas, porque eu estou trocando os dentes, né? Eu preciso de espaço, não consigo ficar preso no apartamento o dia inteiro. Próximo, por favor. E essas relações, elas precisam ser trabalhadas. Então, a gente olha para animais domésticos de produção, então um porco precisa fuçar. Nesse ambiente de criação, como o inferior à direita, ele não consegue. Os animais selvagens ou silvestres têm características comportamentais, que são às vezes grandes predadores, como a onça, quando estão em cativeiro, ficam num ócio muito grande e a gente precisa montar estratégias para que esse ócio não se transforme numa doença mental, né, num sofrimento mental. Então, nos parques e zoológicos, muitas vezes, essa impossibilidade de atividade vem sendo trabalhada através de enriquecimento ambiental. Isso aqui é um picolé feito de carne, para que a onça possa passar o tempo cuidando da sua alimentação, porque na vida livre ela usa muito tempo. Próximo, por favor. Né? E existem outras soluções, às vezes até sofisticadas. Isso aqui é um coçador que é oferecido para a vaca, que hoje vende, né? Começou na Europa isso, em ambiente de confinamento, e no Brasil
tem soluções mais simples, né? Mesmo em confinamentos aqui no Brasil, muita gente tem se preocupado em colocar áreas com cavilhas, né? Alguns postes assim como esse, aí até coisas penduradas, para que os animais se coçem. Vocês vão ver que aqui está até encebado, ó. Tudo isso com sebo aqui, porque os animais realmente vão nesses lugares para se coçar. Porque, eles estão com doença, estão com algum... Não, eles se coçam, nós não nos coçamos, né? A gente não sente necessidade. Isso faz parte dos processos de autolimpeza dos animais, né? Quando a coceira é excessiva, pode ser que tenha realmente doenças de pele agregadas. Mas no dia a dia, eles se manifestam fazendo procedimentos de autolimpeza, principalmente um quadrúpede que não consegue coçar, né, o coçar com as patas, como o bovino, ele vai se esfregar em algum lugar. E é preciso ter esse recurso. Então, faz parte de uma boa qualidade de vida. Próximo, por favor. Então, a gente precisa pensar em movimento. Muitas vezes os animais precisam. Dentro do apartamento, né, as pessoas trabalham, saem, viajam, saem o dia inteiro e seus cães muitas vezes ficam presos em casa. Tem brinquedos simples que podem ser inventados aí para que eles se distraiam. Assim, colocam um petisco aqui, né? E tem coisas muito sofisticadas. Você aciona este vídeo aqui, vocês vão ver um pequeno robozinho criado para distrair o cachorro. Ele joga uma bolinha, o cachorro traz a bolinha, né? E isso é com cachorro de apartamento, né? É um robozinho construído aí para distrair um cão para não ficar no ócio absoluto. Né? Os pet shops vendem milhões de brinquedos, mas esses brinquedos aqui têm várias formas, a Adriana vai falar de mais algumas formas de se construir pequenos brinquedos no dia a dia para os seus cães. Próximo, por favor. Mas nada vai substituir a possibilidade da gente brincar com os nossos animais, né? Então, a questão da saúde, né, é um fator muito importante, né? É um outro domínio que a gente precisa avaliar. Os animais adoecem, né? Isso faz parte da realidade. E aqui a gente avalia como negativo o fato dele estar doente, ou por percentual de animais doentes, por exemplo, num rebanho, de perder as funcionalidades, às vezes perder uma pata, ficar cego. Aqui um animal com uma doença de pele grave, né? Que é inclusive considerada uma zoonose. Este mesmo animal, né? Antes, então, num estado de saúde, ausência de injúrias, e brincando com o seu tutor, e aqui ele depois, mais velho, doente, e sendo tratado, mas com uma doença progressiva que depois veio a falecer. Próximo, por favor. E, por fim, a gente tem que avaliar os estados mentais. O mais importante que a gente precisa entender é o seguinte, gente. Existe muito julgamento moral em relação aos estados que os animais passam. Mas existem momentos que a gente tem controle e outros momentos que a gente não tem controle. Né? O julgamento moral e a lei vale para quando os momentos em que a gente tem controle, a gente não faz. O que a gente pode oferecer de bom, a gente não faz de forma deliberada. Eu costumo dizer que a ignorância é o maior ponto-chave para a crueldade animal. As pessoas, não, na maior parte das vezes, não são cruéis por serem cruéis. Elas são cruéis por ignorância, por não conhecer as necessidades da espécie que tem, por não conhecer que elas são sencientes, que elas são capazes de sentir, e que à medida em que você esclarece isso, as pessoas começam a se preocupar naturalmente. Então, à medida que a gente traz essa consciência, por isso é que eu acho que essa atitude do município e a atitude de vocês de incorporar esse conteúdo nas escolas é muito importante, porque a gente vai começar a criar uma geração de crianças que vão ser pessoas preocupadas com o sentir dos animais e vão ter atitudes melhores em relação a eles. Então, aqui a gente tem vários parâmetros mentais que podem ser ocasionados momentaneamente, serem corrigidos por atitudes, né, e por ofertas de recursos, mudanças de estratégias de manejo. Aqui a gente tem um animal
sendo mal manejado e sentindo muito medo, ele está com, né, dilatação de adrenalina no olhar, e aqui uma mudança de atitude, uma fêmea que nasceu e está sendo já trabalhada para ela crescer num ambiente de boa convivência com o ser humano. Então, ela está sendo alimentada e, ao mesmo tempo que ela está sendo alimentada, ela está sendo acarinhada, escovada, para criar uma relação boa com o ser humano. Então, são fazendas que já têm atitudes melhores em relação ao animal e se preocupam em estabelecer boas relações com esses animais desde novos, criando uma boa memória em relação ao humano. E lá na frente isso vai tornar todo o processo mais fácil. O próximo, por favor. E aí a gente pode avaliar e avaliando. Então, quando eu falo dos 5 domínios, a gente vai avaliar esses indivíduos, né, sob essa perspectiva e chegar num consenso. Então, aquele estado mental que os animais, se eu olhar para o estado mental, que aqueles animais que estavam dentro do estábulo durante 6 meses, lá dentro do estábulo, eles vão estar super bem alimentados. Então, o estado mental, o estado nutricional deles, o domínio da nutrição é bom. O ambiente era confortável? Tinha conforto, né? Estava aquecido, porque eles prendem os animais por causa do inverno rigoroso, mas ele tinha restrição de espaço, então ele não é tão bom assim. Saúde, eles não têm lesão, eles não estavam machucados, eles eram tratados devidamente, então a saúde estava boa. O comportamento tinha restrições. Muitos desses animais apresentam, inclusive, algumas alterações comportamentais. E essas alterações comportamentais, a falta de liberdade, a frustração de não poder se movimentar, geram um estado mental ruim. Então, vocês veem que, mesmo numa determinada condição, você vai encontrar um estado, né, que pode ser avaliado sob várias perspectivas, em vários níveis. E aí o estado geral fica mediano. Quando eu solto esses animais, eu vou melhorar o estado comportamental e o estado mental. E aí esses animais vão melhorar o bem-estar como um todo. O próximo, por favor. Quando eu olho já para esses cães que estão vivendo em liberdade, bem tratados, bem alimentados, eu vou encontrar nos 5 domínios, eles estão vacinados, estão vermifugados, estão vivendo num ambiente livre, conseguem desfrutar de boa alimentação e também de variabilidade, porque eles têm liberdade de brincar, de pegar grama, de comer outros nutrientes, né, e recursos alimentares que são importantes. Então, esses animais têm, de forma geral, uma condição comportamental dos 5 domínios plenamente respeitadas. Então, o bem-estar está bom, né? Está muito bom. Próximo. Passando para uma outra abordagem, a última abordagem que eu vou fazer, né? O bem-estar, hoje tem uma visão única. Então, muitos de vocês devem ter perguntado, por que falar de bem-estar animal se a gente tem pessoas em condições de vulnerabilidade, pessoas que não têm recursos essenciais respeitados, e a gente vai lidar com pessoas, com uma camada da população que muitas vezes não tem bem-estar humano, né? Não tem respeito humano, não tem dignidade humana respeitada. Só que hoje o bem-estar ele está sendo visto como um bem-estar único. E a gente consegue, quando trabalha com bem-estar animal, também melhorar a qualidade do bem-estar humano. E algumas coisas que acontecem com os animais, elas muitas vezes são reflexo da vulnerabilidade que o humano tem naquela comunidade. Então, aqui vocês têm o que a gente, uma visão mais nova do bem-estar. Esse é um trabalho da Roberta Pirillo, que é uma espanhola, e em 2016, mais ou menos, eles começaram a publicar e a trazer esse conceito de bem-estar único. A gente vai até traduzir um texto para mandar para vocês sobre esse conceito, que é bem legal. E aí eles falam sobre o bem-estar humano, animal e a conservação ambiental andarem juntos, porque um oferece melhora de qualidade de vida para o outro. Então, se você olhar pelo lado do bem-estar humano, a gente vai ver que onde há abuso ou violência humana, também há abuso e violência animal. Que mudanças de vida na qualidade de vida de animais e humanos, muitas vezes se refletem em redução desses abusos, porque a conscientização de ciência e de bons tratos para o animal gera também empatia e respeito com o ser humano.
a diminuição, inclusive, de abuso infantil. Onde há abuso infantil, muitas vezes você também vai ver abuso contra os animais. Se você ensina as pessoas a respeitarem os animais, vai haver também uma redução do comportamento agressivo de uma forma geral. Há uma forma de você trabalhar isso de forma com uma visão mais conjunta, né? Você pode melhorando o bem-estar animal, você melhora a qualidade de alimento, você melhora a rentabilidade dos sistemas produtivos, e aí você aumenta a produção de alimentos de boa qualidade e muitas vezes diminui custos, porque garantir bem-estar animal nos sistemas produtivos não significa aumentar custos de produção, significa mudar atitudes. Né? A sustentabilidade no sistema produtivo também vai melhorar a qualidade de vida humana e também preservar o meio ambiente, melhorando também a qualidade, aumentando a biodiversidade e melhorando a qualidade dos animais silvestres. Ensina respeito aos animais silvestres, ensina também a gente a gente tem um problema tão grande de tráfico de animais aqui, né, que a gente poderia discutir aqui, não vai dar tempo, mas é toda uma gama de problemas que são entrelaçados, que a gente pode começar a trabalhá-los de forma conjunta. Próximo, por favor. Nesse contexto, gente, a visão de saúde pública hoje se agrega ao bem-estar. Então, a visão hoje é bem-estar único, saúde única, bem-estar único. E o elo entre bem-estar animal e bem-estar humano pode estar nessa teoria que tem surgido na saúde humana. Há uma observação, várias delegacias de violência contra crianças, né, contra mulheres, têm observado também, né, ou levantado junto com as DECATs que existem no país aí, né, tem observado que a ocorrência dos maus tratos aos animais, ela acontece de forma conjunta com a violência na sociedade, contra as camadas, os segmentos da população de maior vulnerabilidade. Então, isso pode ser um indicador. Eu até sugiro a vocês que sempre fiquem de olho, principalmente nas classes mais infantis, nos desenhos, quando vocês trabalharem crianças, né, com desenhos sobre bem-estar animal, fiquem de olho como esses desenhos se apresentam e conversem com a assistente social também, quando isso começar a ser recorrente. Crianças mostrando violência contra animal é motivo da assistente social ir fazer uma visita para avaliar como é o bem-estar na família, como são as relações de violência na família como um todo, tá? Então, essa teoria é uma teoria que surgiu na saúde pública, não foi nem no bem-estar animal. Próximo, por favor. Então, para melhorar essas questões, a gente tem hoje um trabalho muito legal, né? Tem vários grupos fazendo isso. Esse é um grupo que surgiu na universidade, chama Anima. A gente fez alguns trabalhos junto com outras ONGs que já fazem esse trabalho, junto a comunidades mais vulneráveis. Esse aqui são visitas que nós fizemos. Os alunos treinam seus cachorros e a gente faz visitas. Aqui foi uma visita num orfanato, feito no Nova Lima, e essa aqui é uma visita feita num local, né, que atende crianças que estão em isolamento por risco de violência, né? Então, são os orfanatos que são de proteção das crianças, que estão em avaliação judicial, tá? São retiradas da unidade familiar por violência familiar. Então, por isso que elas estão ali não identificadas, porque, inclusive, o local não pode ser identificado. Nem nós chegamos lá com a identificação do local. Então, a gente leva os animais para trabalhar a afetividade com essas crianças. E a presença de animais nesses ambientes, ela é muito importante, porque muitas vezes ele é o principal ou o único afeto que essa criança tem. Então, o animal se torna um amigo, né? Para quem ela conta, inclusive, o seu sofrimento. Então, compartilha o seu sofrimento. E isso é muito importante para a criança. O próximo, por favor.
Para melhorar a qualidade de vida desses animais, a gente precisa. Eu falei um pouco sobre a questão da ética e da legislação, e vocês tocaram na questão da posse responsável. Então, só para a gente esclarecer, existem situações aqui em que a gente tem. Eu estou estourando meu tempo, vou adiantar um pouquinho, mas só finalizando, os animais percebem. Né, aqui a gente tem duas situações. Um animal desaparecido por 2 semanas, e quando o animal volta, ele recebe assistência veterinária, e um animal doente sem assistência veterinária. Então, qual é a situação de bem-estar desses animais? Passo próximo, por favor. Ambos estão com o bem-estar comprometido, tá? Mas, não, quando a gente olha sob o ponto de vista de posse responsável, o animal que não recebeu assistência veterinária enquanto estava na posse do dono, ele tem ali sim um comprometimento moral do seu dono de não ter dado a ele a assistência veterinária devida, tá certo? Então, são condutas morais diferentes, ok? E isso é passível de punição para aquele que tinha o animal sob a sua posse, né, e não deu a ele a assistência devida. Então, a gente está falando de ética e de princípios que vão resultar depois em legislação, que podem ser passíveis de punição. Bem-estar, os dois estavam numa situação ruim. O próximo, por favor. Então, a gente tem que diferenciar isso, porque o bem-estar avalia a condição do animal. A condição pode estar ruim, mas uma vez que o tutor está tomando providências, a questão moral está resolvida. Próximo, por favor. Então, a gente precisa trabalhar, né? Vários municípios têm orientações sobre guarda responsável, mas algumas coisas que às vezes a gente não trabalha e que se a gente tiver um tempo maior depois a gente vai poder trabalhar melhor, é a questão do construir essa relação de forma positiva para evitar, por exemplo, abandonos. Então, é nossa obrigação, pode passar, o nosso entendimento de guarda responsável passa por a gente fazer várias coisas com esse animal. Não só cuidar, mas brincar, passear, interagir e educar. Educar para ele conviver bem com outros animais e com a gente, para evitar incidentes que são muitos dos fatores que resultam em abandono posteriormente. Porque o animal me mordeu, porque o animal atacou, porque ele rosna para a criança que nasceu, porque às vezes ele não foi educado desde o início para receber comandos e estabelecer uma boa convivência. Próximo. Então, para isso, a gente deve buscar cuidados com os animais e treinar os animais desde pequenininho. E as crianças podem ser muito importantes nisso aí. Então, essa é uma atividade que a gente pode tentar ensinar. Pode passar o vídeo. Então, aqui a gente está ensinando, esse é um cachorro que chegou na minha casa, pequenininha, e a gente ensinando um comando simples, que é o pegar a bolinha. Com isso, você dá carinho, você brinca, mas também ensina ela a obedecer. Pega, bolinha, traz, né? E ela aprende que quando ela obedece, ela ganha carinho. Você vai estar ensinando também, quando você ensina uma criança a fazer esses comandos, você ensina a ela que bons comportamentos são passíveis de boas respostas afetivas e que isso estabelece uma relação melhor entre os indivíduos. Então, aqui a gente está fazendo movimentação. Próximo. E depois, esse trabalho pode ser feito durante situações em que, por exemplo, isso aqui a minha cachorra estava sozinha em casa e a gente brincando, né? Eu pedi uma pessoa para ir brincar com ela para poder gastar energia, porque ela estava sentindo a falta da gente. Vem. Próximo. Vem, Dória. Então, ela gostava de brincar com a bolinha, e essa bolinha ficava sempre com ela. E essa aqui, pode botar o filme? Essa fêmea aqui, ó, veio de uma gata chácara, que é meu pai, e ela veio para minha casa e a gente treinava ela desde nova, tá vendo? Que ela já estava sentando aqui para esperar o momento dela ganhar carinho. E aqui ela sentando para ganhar carinho também. Né? Com isso, você tem uma relação estabelecida aqui, ó, e aquela pequenininha, a gente faz isso perto dela para ela já começar a aprender. E aí, depois, eu ensinei também elas a sentarem para comer. E isso evita acidentes com pessoas de idade. Se você ensina um animal ao comando de sentar, você ensina o animal a esperar as coisas para ganhar afago, para ganhar comida, para ganhar outros prêmios de afetividade. E isso vai facilitar a gente
conviver com o animal e evitar incidentes, porque ela pode pular em cima de um idoso. Você manda ele sentar e ele espera o carinho. A gente envelhece, você manda ele sentar para dar comida, porque senão um dia ele pode pular em cima de você, né? Hoje eu aguento ele pular, amanhã eu não aguento mais. Então é importante que esse animal aprenda a esperar. Próximo. E essas relações melhoradas, elas evitam acidentes. Eu vou passar para a professora Adriana agora, ela vai falar de gatos, e aí ela dando uma abordagem similar. Ok, obrigada. Desculpa o andamento aí. Olá a todos, obrigada pelo convite, obrigada a professora Eliane, ao professor Gilson. Bom, nós vamos falar de gatos, por quê? Porque hoje em dia os gatos domésticos têm se mostrado como, em alguns países, como um animal de estimação preferencial, por diversos motivos, e um deles é porque as pessoas trabalham o dia inteiro e vivem em apartamentos, então é mais fácil manter um gato dentro do apartamento do que um cão, principalmente um cão de porte grande. Como a professora Eliana disse, para a gente pensar em bem-estar de um determinado animal, pode ser um gato, um porquinho da Índia, uma ave, um cachorro, a gente precisa conhecer, saber quem é esse animal, né? E aí, então, algumas características do gato a gente tem que levar em conta. Então, a gente sabe que o gato pertence à ordem carnívora, na família Felidae. Quer dizer o quê? Que ele é um carnívoro e dentre os carnívoros ele é o carnívoro mais especializado. A alimentação dele é quase 100% de carne, né? De caça. E outras coisas que a gente precisa saber sobre os felinos é que eles são semi-arborícolas, então eles gostam de viver no alto e no chão, e eles, principalmente os gatos domésticos, eles são crepusculares, que quer dizer o quê? A maior atividade deles se dá no final do dia e no começo da manhã, no começo do dia seguinte. Próximo, por favor. Quando a gente pensa na domesticação dos gatos, o mais importante a dizer é que os gatos, diferentemente dos cães, o processo de domesticação é mais recente. E foi diferente, porque os gatos se aproximaram da população humana devido ao acúmulo de alimentos. Então, eles iam em celeiros para se alimentar dos ratos que estavam ali. E essa relação era benéfica para os gatos, porque eles se alimentavam, né? E para os humanos, porque eles estavam caçando os ratos que podiam causar prejuízos. Só que nesse primeiro momento, os humanos não fizeram nenhuma ação para atrair esses gatos. E, diferentemente dos cães, não houve uma seleção para que os gatos fizessem esse ou aquele trabalho, tá? Eles simplesmente estavam ali e se alimentavam dos gatos. Esse processo foi mudando, se alterando, até que há 4.000 anos, então esse início do processo se dá mais ou menos há 7.000 anos. Há 4.000 anos, no Egito, a visão do gato mudou. E as pessoas começaram a ver o gato com uma base religiosa e, posteriormente, como um animal de estimação. Quando os gatos vão ampliando a sua distribuição geográfica e chegam na Europa há 2.000 anos, aí sim esses animais passam a ser vistos como animais de estimação. E é importante ressaltar que na Idade Média, devido à Inquisição e à associação dos gatos pretos com bruxaria, os gatos começaram a ver como animais perigosos. Próximo, por favor. Então, quando esses animais começaram a viver mais diretamente ligados aos seres humanos, a gente consegue ver 4 maneiras diferentes de manutenção desses animais, de criação desses animais. Rapidamente, eu vou falar do indoor e indoor-outdoor, que são os gatos que a gente chama de gatos domiciliados. O que quer dizer isso? Eles não têm acesso à rua.
eles estão ou confinados exclusivamente dentro da residência, por exemplo, no apartamento, ou eles estão dentro de uma residência, numa casa, e eles têm acesso ao quintal ou às varandas, mas eles não saem à rua. As outras duas maneiras da gente criar gatos, a segunda são animais não confinados ou semi-domiciliados, que eles têm acesso à casa, eles recebem comida, mas os tutores permitem que eles tenham acesso à rua. E os gatos ferais, que vivem exclusivamente na rua, e depois, numa outra oportunidade, a gente pode falar dos prós e contras de cada uma dessas maneiras de criação dos gatos. Próximo, por favor. E aí, o que eu faço? Quando eu tenho um gato domiciliado, ele vive comigo e, como a professora Eliane disse, eu preciso proporcionar a esse animal um bem-estar, principalmente para evitar problemas comportamentais ou de saúde que podem ser motivos de abandono. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a gente tem muito claro que os cães podem ser treinados, mas os gatos também podem ser treinados. E eu vou falar, não hoje de treinamento de gatos, mas eu vou falar de 3 tipos de enriquecimento ambiental que nós podemos fazer na nossa casa para que os gatos vivam melhor e convivam melhor com seus tutores. Então, o primeiro aspecto é o espaço físico. Como eu havia dito, os gatos são semi-arborícolas. Então, quer dizer o quê? Eles gostam de ficar no alto. E eles são extremamente territorialistas. E isso causa, essa característica causa essa falsa concepção de que os gatos gostam mais da casa do que dos seus tutores. Não é verdade. Eles simplesmente gostam de ter um domínio, um controle do ambiente onde eles vivem. Então, o que eu posso fazer na minha casa para favorecer que ele possa apresentar esse comportamento natural de forma plena? Várias coisas. Então, por exemplo, no alto à direita, a gente vê móveis que hoje em dia estão disponíveis para a gente verticalizar o acesso do nosso gato a ambientes diferentes. Então, o que a gente precisa fazer? Disponibilizar locais que o gato possa ficar acima da nossa cabeça. Porque, além deles poderem observar o ambiente, eles também se sentem mais protegidos. Então, o que eu faço? Eu posso ou utilizar esses objetos, ou eu posso, na figura abaixo, simplesmente instalar prateleiras, tá? Então, prateleira simples, com um pedaço de madeira, com mão francesa, e eu faço simplesmente, só tenho que tomar um cuidado para que o gato possa passar de uma prateleira para outra, de forma confortável, e que se houver qualquer perigo, ele sabe que subindo ali ele está protegido. Então, além de prateleiras, eu posso colocar caminhas no alto. Outra coisa, eu não tenho essa possibilidade, eu não consigo instalar isso na minha casa, o que eu posso fazer? Disponibilizar espaços no alto que já existam na minha casa para que ele tenha acesso. Então, por exemplo, eu posso reservar uma parte de cima do meu guarda-roupa para o meu gato subir, ou um móvel na sala, eu limpo para que ele possa subir. Eu permito que ele suba na geladeira. Por exemplo, esse gatinho que está em cima da geladeira, provavelmente ele está olhando a sua tutora, né, ali cozinhando, e ele fica protegido ali em cima da geladeira, tá? Outras coisas que os gatos gostam. Eles gostam de se esconder. Ele não é todo momento que o gato gosta de ser tocado, de ser acariciado, de estar ali convivendo com um outro animal ou com seus tutores. Então, é importante que a gente coloque tocas para ele. E isso é muito simples de fazer, com caixas de papelão. Você vê essa caixa de papelão que o tutor fechou e colocou uma abertura, até no formato de um gatinho, e na foto ao lado, aquela tutora ali de roupa azul, ela está fazendo uma toquinha com uma caixa de papelão e uma camiseta. E a gente tem disponível na internet vários vídeos ensinando a gente a fazer esse tipo de objetos para os nossos gatos, que proporcionam uma vida melhor e que eles fiquem mais tranquilos, e a gente consegue, dessa maneira, abordar as liberdades citadas pela professora Eliane. Outra coisa que os gatos adoram é
você instalar redinha. Então, assim, esse gatinho que está ali nessa redinha numa cadeira é o meu gato. Eu simplesmente usei uma capa de almofada antiga, amarrei nas pernas da cadeira e é um lugar que ele adora ficar, ele se sente protegido e ele passa horas dormindo, porque, assim, durante o dia, os gatos dormem bastante, né? Próximo, por favor. Outro cuidado que a gente tem que ter com os gatos é, assim, colocar telas, tá? Telas nas janelas ou impedir que os gatos tenham acesso à rua, porque quando eles vão para a rua, eles podem ser envenenados, atropelados, sofrer maus tratos, brigar com outros animais, pegar doenças de gatos que estão na rua. Então, o ideal é que a gente evite que os nossos gatos tenham acesso à rua. E para quem mora em apartamento ou em casas de 2 lugares, é importantíssimo colocar tela nas janelas, porque ele pode cair, né? E aí, se eu não tenho condições, eu posso ter soluções extremamente fáceis da gente fazer. Por exemplo, para quem mora em casa, impedir que o gato pule o muro. Então, eu posso fazer essas estruturas com garrafa PET, que ele põe a patinha ali, a garrafa gira, ele não consegue ter apoio para pular o muro. Tem produtos já industrializados, essa foto à direita na inferior, né, que ele está tentando passar e não está conseguindo. E eu posso colocar obstáculos, né, feitos de ferro, com tela, com arame, e etc., para que eu impeça meu gato para ir para a rua, ou eu impeça que gatos de rua tenham acesso ao meu gato no quintal. Próximo, por favor. Outra coisa que eu posso fazer é fazer um enriquecimento alimentar. Por quê? Porque o gato ele é um animal caçador. Então, ele gasta muito tempo procurando alimento. E não só isso, ele gasta muito tempo e ele nem sempre consegue. Então, quando a gente disponibiliza o alimento numa tigelinha, ele vai, ele come e pronto, ele não trabalhou para isso. Existem estudos que dizem que o animal se sente muito mais feliz no processo de obtenção do alimento do que no momento da ingestão da comida. Então, a gente dificultar o acesso desse alimento é saudável para o nosso gato. As pessoas falam assim, mas coitadinho do meu gato, ele vai trabalhar. Não, ele está feliz. Então, o que eu posso fazer? Bom, como que eu faço um enriquecimento alimentar? Eu posso diversificar o sabor das rações. E eu posso colocar os potinhos em locais diferentes na casa, para ele ter que procurar. Eu posso também usar objetos para que ele, colocando a ração ali, ele tenha dificuldade para ingerir aquela ração. Então, você tem aqueles objetos aqui na primeira e segunda fotos, que você faz com que ele tenha que desempenhar alguns comportamentos, algumas atividades, para que ele consiga a ração. E isso eu posso usar tanto para rações secas como para rações úmidas. Mas eu não tenho acesso a esses objetos ou eu não posso comprar. Tem uma infinidade de maneiras que eu posso fazer em casa com coisas que nós usamos no dia a dia, com o mesmo resultado. Então, por exemplo, nessa foto com o cão, é uma caixinha de ovo que o proprietário colocou rações ali nos locais onde a gente coloca os ovos, e o animal tem que descobrir estratégias para tirar a ração dali. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso dificultar esse acesso, colocando bolinhas em cima da ração. Próximo. Um outro aspecto importante dos gatos é a questão da ingestão de água. Então, o gato, pela sua história, né, de domesticação, ele teve origem lá nos felinos silvestres que habitavam um ambiente desértico. Então, esses animais, eles caçavam. Então, parte da água que eles obtinham vinha da presa. Só que agora a gente dá ração seca, que só tem 10% de água. Então, o que eu tenho que fazer? Disponibilizar essa água de forma mudante. Gatos gostam de águas frescas e limpas. Então, eu preciso espalhar potinhos de água pela casa para que o que a gente fala é o seguinte, ele esbarrou na água, ele lembra que ele tem que tomar água.
Então, eu ponho na sala, eu ponho na cozinha, eu ponho no meu quarto, onde o animal eu ponho no quintal, onde o animal passar, ele vê a água e lembra de tomar. E o ideal é que eu use potes de cerâmica, de vidro ou de louça, porque a gente evita a contaminação da água e os felinos, eles são muito sensíveis aos odores, tá? Outra coisa também, próximo, por favor, a gente pode usar alguns recursos que são as fontes que hoje estão disponíveis no mercado, ou, por exemplo, a primeira foto aqui do lado esquerdo, é uma situação em casa, quando eu molho as minhas plantas, aparecem poças de água no quintal, e o meu gato adora ir lá e tomar água, tá? Ou então na torneira também, eu posso abrir uma torneira, que eles amam também. Próximo. E o último enriquecimento que eu vou falar é o enriquecimento olfativo, que para a gente esse sentido não é muito desenvolvido, a gente não usa muito, mas para os gatos é um dos sentidos mais importantes, se não o mais importante. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar muito cuidado com os odores na nossa casa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, gato não é um animal que tenha que tomar banho como os cachorros, tá? Então, dar menos banhos, respeitar o odor do animal, e se você tiver vários gatos, você pode usar as escovas que a gente usa para limpeza, escovar um animal e usar a mesma escova para escovar o outro, porque eles sentem o mesmo odor e eles se sentem como pertencentes ao mesmo grupo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. E aí acho que depois no chat a gente pode tirar as dúvidas e explicar cada item mais detalhadamente e outros tipos de enriquecimento que a gente pode fazer para os nossos gatos. Obrigada. Então eu chamo o professor Paulo, né, que vai falar sobre questões relacionadas à doença e como a gente pode trabalhar esse tema com as crianças nas escolas. Professor Paulo, a fala é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Então, para nós encerrarmos nossa apresentação, eu vou falar um pouco para vocês sobre doenças, né? Como que nós encaramos a doença nos animais e como nós podemos apresentar essas doenças aos nossos alunos, né? Então, primeiramente, sobre as doenças, já é bastante comum, né? Talvez alguns de vocês tenham já ouvido falar sobre esse conceito, que ele é um conceito já um pouco antigo, que o que é saúde, né? Antigamente se tinha esse conceito como sendo a ausência de doença. Então, sempre que nós falávamos de saúde, né, o que é saúde, nós poderíamos responder, é a ausência de doença. Hoje em dia, sabe-se, pela Organização Mundial de Saúde, que esse termo ele já está um pouco ultrapassado. Para que o indivíduo, seja ele animal ou humano, tenha uma saúde completa, ele precisa ter o seu bem-estar, precisa ter saúde física, precisa ter saúde mental e precisa ter saúde ambiental. Então vejam que são vários os aspectos que nós devemos, né, relevar para considerar que aquele nosso paciente, seja humano ou seja animal, ele esteja dentro do conceito de saúde. E é bastante difícil da gente avaliar, né, o que é uma saúde mental e o que é uma saúde física nos animais. Talvez a saúde física ela seja um pouco mais compreensível e fácil da gente notar, porque nós observamos um animal que está sofrendo maus tratos. Pode voltar o slide, por favor. Nós podemos ver aquele animal que está sofrendo maus tratos, nós podemos ver aquele animal em que ele não está com a sua pele de forma adequada, né? Ele pode ter alguma lesão. Nós podemos ver o animal que está tendo algum prurido, né? Está apresentando coceira. Então, facilmente nós identificamos quando o animal ele está com falha no bem-estar físico. Mas e no bem-estar mental? Como que a gente pode fazer essa avaliação? O bem-estar mental ele está muito mais ligado às reações e aos sentimentos que aquele animal vem apresentando. Então, vamos olhar essa imagem, né? Será que esse animal da direita, ele facilmente não está expressando um olhar cabisbaixo, triste, provavelmente por ele ser um animal que está preso? Se nós formos levar em consideração, muitas pessoas, né, acabam não conhecendo o que é o bem-estar dos animais e acaba deixando esse animal preso, né? Ele não tem acesso ao quintal, não tem acesso dentro da casa e muitas vezes ele fica apenas dentro de um canil.
e o tutor desse animal muitas vezes também não consegue brincar com ele. Então, se nós formos comparar com a nossa vida atualmente, né, em época pandêmica, em que vários de nós temos que ficar dentro de casa, né, respeitar a quarentena, isso não incomoda a nós mesmos? Imaginem os animais, né? Então, que são animais, são seres totalmente sociáveis e estão aptos para interagir com outros animais e com seres humanos. Então, o bem-estar mental, né, psicológico, ele também pode ser alterado. E na questão de saúde, nós conhecemos algumas doenças que esses animais possam ter, né? Algumas delas nós precisamos cuidar rigorosamente porque existem protocolos, né, do Ministério, das Secretarias de Saúde, para que nós tenhamos tanto a saúde humana quanto a saúde animal preservada. Na medicina veterinária, talvez a doença de maior importância, né, nessa questão seja a raiva. A raiva, ela é uma zoonose, ou seja, ela é uma doença que é transmitida de animais para seres humanos e é uma doença em que nós precisamos prevenir esses animais. E o legal dessa prevenção é que ela é uma prevenção de forma gratuita. Alguns municípios, como o município de Campo Grande, fazem algumas campanhas antirrábica, né, em que os próprios funcionários, né, da Secretaria de Saúde, eles vão até as residências fazer a vacinação desses animais. Então, é bastante importante, né, que a gente libere o acesso para que os animais sejam vacinados dessa importante doença. É claro que existem outras doenças também, né, algumas fúngicas, outras bacterianas, outras virais. Dentre as virais e as bacterianas, nós temos vacinação, né, para isso, porém, elas não são vacinações obrigatórias, né, por isso que elas não são cedidas também pelas secretarias de saúde do Estado, certo? Mas é legal a gente conhecer essas doenças, né? Pode passar o slide, por favor. Quando nós falamos, então, dessas doenças, talvez uma das mais preocupantes, né, o grupo mais importante para a gente, mais relevante, sejam as zoonoses. Conforme eu disse anteriormente, zoonoses são aquelas doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. Porém, para que nós consigamos manter essa saúde, né, na população animal, nós precisamos lembrar de um termo, é um termo relativamente novo, que ele é chamado de saúde única, que antigamente era bem conhecido como tríade epidemiológica. Para nós mantermos essa saúde única, é importante que nós tenhamos a saúde animal, a saúde do ser humano e a saúde ambiental sendo tratado como uma saúde única. Então, não adianta nós pensarmos somente no indivíduo como um ser único, certo? Um ser individual. Nós precisamos ter mantido esse tripé, né, para que a gente consiga manter a saúde do animal, a saúde do ser humano e a saúde ambiental. Como que a gente consegue relacionar isso? Basta nós olharmos, por exemplo, se for tratar com uma doença como leishmaniose, né, que é uma zoonose. Se nós não tratarmos o ambiente, ou seja, deixar o ambiente limpo, né, sem matéria orgânica em decomposição, nós já eliminamos o vetor, apenas tratando o ambiente. Com isso, nós conseguimos garantir a saúde do animal, tanto pela vacinação, né, como prevenção como coleira, impedindo dessa forma que a doença também chegue no ser humano, né, que também são portadores, podem ser portadores da doença. Então veja que a saúde ela não pode ser analisada como um contexto individual, né, e sim juntar ambiente, ser humano e animal. Pode passar, por favor. Então existem algumas doenças, né, que elas são mais importantes para a gente quando a gente fala das zoonoses, que talvez a gente tenha um maior contato. Então, a gente pode citar, por exemplo, né, a toxoplasmose, a leishmaniose, a raiva, a brucelose, sarna. Então, são alguns exemplos de zoonoses que elas são comuns, né, de se acontecerem. Algumas delas são endêmicas no nosso estado, né, no Mato Grosso do Sul. Por isso, a gente precisa sempre ter essa atenção especial, né, à saúde e ao bem-estar. Próximo, por favor. Ok, então agora a gente já sabe o que é bem-estar, né? Foi falado pela professora Eliane e pela professora Adriana. Nós já conhecemos algumas doenças que esses animais têm. É claro que nós precisamos aprofundar sobre alguma dessas doenças, né? Para que nós possamos conversar com os nossos alunos sobre o assunto. Porém, nós precisamos também incorporar algumas metodologias de ensino para que os alunos compreendam de uma melhor forma a importância, né, de se falar sobre bem-estar. Nós devemos aplicar o conteúdo de bem-estar e saúde animal não como sendo mais uma obrigação para os alunos, né, mas um conteúdo para os alunos.
Eles precisam entender a importância disso para que eles consigam aprender de uma forma mais adequada. Bom, então, como que nós vamos testar esse conhecimento nos alunos, né? Nós devemos partir do princípio que todo mundo, né, independente da idade, seja uma criança, um adulto ou um idoso, todos nós temos conhecimento, nem que seja limitado, sobre algum assunto. Então, se eu for falar, por exemplo, de raiva, e eu for abordar isso em sala de aula, provavelmente algum aluno já viu uma reportagem sobre raiva, outro já ouviu falar da vacinação, né, porque foi algum agente de saúde lá vacinar o cachorro dele. O professor tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, então os professores que são biólogos sabem um pouco sobre filo, reino, gênero, né, forma de contaminação, então foi estudado isso na própria faculdade. Então, se nós juntarmos o conhecimento de todos, talvez a gente consiga delimitar conceitos, né, e fazer com que os alunos sejam, né, os protagonistas. A essa metodologia nós chamamos de metodologia ativa. Então, a partir de agora, eu vou dar 2 exemplos para vocês compreenderem de uma forma melhor, né, como que nós podemos empregar a metodologia ativa para os nossos alunos. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. A primeira metodologia que eu irei explicar para vocês é uma metodologia bem simples, porém muito eficaz. O nome dela é Pense, né? Una e compartilhe. Como que nós iremos fazer essa metodologia? Inicialmente, nós iremos separar nossa classe em grupos. Então, nós podemos ter, por exemplo, 3 grupos, né? De 4 alunos cada um, certo? Claro que a quantidade de grupos vai variar de acordo com o tamanho da classe, né, em que nós formos trabalhar. Mas o ideal é que sempre sejam grupos pequenos, né, variando ali de 3 a 5 membros, para que todos possam participar, né, e todos possam contextualizar sobre aquele assunto. Como que nós vamos abordar isso, então? Dentro de cada grupo, nós iremos deixar perguntas referente ao assunto escolhido pelos professores. Vamos supor que o assunto de hoje seja sobre leishmaniose, certo? Então, ali no primeiro grupo eu coloco o que você sabe sobre leishmaniose, ou o que é leishmaniose. No segundo grupo eu coloco quais são as formas de contaminação para a leishmaniose. E no terceiro grupo eu coloco quais são os métodos de prevenção de leishmaniose, certo? Então, veja que em cada grupo nós teremos uma pergunta diferente. Os alunos, eles começarão a debater sobre aquele assunto, né? E cada um vai falar o que sabe. A partir daí, eles conseguem construir um conhecimento a respeito daquilo. Quando os alunos terminarem de fazer, vocês podem dar um tempo, né, aproximadamente 5 a 10 minutos para que os alunos respondam essa pergunta, eles irão rodar, né, de mesa. Ou seja, os alunos que estão no grupo 1, eles vão para a mesa 2, os alunos que estão na mesa 2 vão para a mesa 3, e os que estão na mesa 3 voltam para a mesa 1. Vocês vão perceber que com essa metodologia, todos os alunos vão passar por todas as mesas, ou seja, eles vão passar, todos os grupos, por perguntas diferentes. E ao final, quando eles já tiverem passado, né, por todas as mesas, eles vão ter respondido e eles já vão ter construído um conhecimento a respeito daquilo. Como que a gente encerra o nosso trabalho? Nós iremos passar para eles, então, cartolinas, né, lápis de cor, canetinhas, para que eles façam uma apresentação, pode ser por desenho, por infográfico, né, em que eles demonstrem aquilo que eles aprenderam. A partir daí, os alunos fazem as apresentações, todos os grupos apresentam, e o professor, ao final, ele vai ser capaz de abordar com aqueles alunos tudo que eles falaram. Então, olha, vocês acertaram, realmente leishmaniose é assim, 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 né? O método de prevenção é do jeito que vocês falaram. E caso ficou faltando alguma informação, é a hora em que o professor entra, né? E começa a falar, olha, além desse método de prevenção, temos outros também. E faz a apresentação junto com os alunos. Então, analisem que os alunos participaram da construção do conhecimento e o professor apenas lapidou, né? Informou aquilo que não foi divulgado anteriormente pelos alunos. Uma outra metodologia que também funciona muito bem, né? A gente chama ela de quebra-cabeça. A gente também separa os grupos, então nós podemos fazer vários grupos, né? 3 ou 4. Pode pôr um, por favor, slide. E nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente da anterior. Por quê? Observe aqui, nós temos o grupo 1, né, que é formado pela pessoa A, B, C e D, o grupo 2, A, B, C e D, e o 3 também, A, B, C e D.
A partir daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar uma pessoa de cada grupo, né? Então, todos os que estiverem com a letra A vão formar um novo grupo. Todas que estiverem com a letra B, um novo grupo. E assim sucessivamente. Qual que é o intuito? O professor, em cada um desses grupos formado por só letra A, só letra B, só letra C ou só letra D, também vão ter perguntas. O legal desse grupo é o quê? Que eles não vão ficar naquela panelinha de sempre, né? Então, eles vão precisar interagir com os demais grupos. E essa nova interação, eles vão criar as novas respostas. Então, da mesma maneira do exemplo anterior, vocês vão colocar perguntas em cada um desses grupos, né? Então, ali o grupo formado por pessoas da letra A vão responder: o que é raiva? As da letra B: quais são as formas de contágio da raiva? A C: quem que transmite raiva, né? Então, cada um vai responder uma pergunta. Quando eles chegarem a uma conclusão, eles vão retornar aos seus grupos iniciais e daí sim eles vão ser capazes de discutir dentro do próprio grupo o que naquele subgrupo tinha sido discutido. Então, vejam que eles vão conseguir formar um quebra-cabeça de informações. É bem legal nessa metodologia que, ao final, o professor dê alguns cartazes já prontos para esses alunos com as respostas corretas. E eles consigam formar o quebra-cabeça, né? Tem que ter respostas certas e respostas erradas. Então, eles vão construir, né? Vão pegar as respostas certas e fazer ali uma grande resposta correta, né? Claro que nem todos os alunos vão acertar, mas ao final o professor novamente entra no jogo, né? E começa a reparar ali todos os erros, mostrando que eles não erraram, mas que existem formas mais corretas, né, de serem abordadas o tema. Próximo, por favor. Ao final, pessoal, nós percebemos que essas metodologias, elas são muito bem compreendidas pelos alunos. Eles gostam, né, que sai daquele método formal em que o aluno só ouve e o professor só fala. Porém, né, nós temos que ser racionais e bastante conscientes que antes de nós fazermos uma metodologia ativa, o professor ele precisa estudar bastante sobre o assunto. Principalmente, né, se são temas que ele não está acostumado a abordar em sala de aula, como é agora a questão de zoonoses, né, e bem-estar animal. Por quê? Porque, ao final, o professor precisa ser capaz de demonstrar para os alunos quais foram os erros e quais foram os acertos, né, durante as metodologias ativas. Então, para que isso aconteça, então, é bastante importante que os professores passem por treinamentos como esse que estamos fazendo hoje, né? É claro que são treinamentos continuados, que as zoonoses são diversas, metodologias e conhecimentos de bem-estar são diversos, né? Então, esse treinamento ele é fundamental. Então, os professores eles precisam conhecer as doenças para que essas metodologias possam ser empregadas de forma correta. Então, pessoal, eu gostaria já de agradecer, né, por vocês terem assistido, né, a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E a partir de agora, então, deixaremos disponível, né, um chat para que nós possamos conversar, vocês possam tirar dúvidas, e assim nós conseguirmos construir melhor o nosso conhecimento a respeito de bem-estar e zoonoses. Então, muito obrigado. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes, as contribuições, as falas, professora Adriana, professora Eliane, professor Paulo, os intérpretes, por toda a contribuição. Eu gostaria que no futuro nós tivéssemos mais oportunidades para continuar discutindo esse tema junto aos professores, com mais aprofundamento, com mais tempo, já que são bastante complexos e a gente precisa ter um cuidado para tratar essa temática junto com os estudantes. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu agradeço em nome da Secretaria Municipal de Educação por essa contribuição riquíssima. Eu que agradeço a oportunidade. Então a gente encerra por aqui e vamos deixar o material de apoio no chat, no blog de ciências, para vocês acessarem, tudo bem? Abraço a todos. Gilson, eu agradeço a oportunidade também e a gente se coloca à disposição. Um abraço. Abraço, gente. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada.